Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. John the Baptist was filled with the Spirit in his mother's womb. João Batista foi cheio do Espírito no ventre de sua mãe. But he was locked in a vessel Mas ele estava preso num vaso called his mother's womb chamado o ventre de sua mãe, that did not allow him to bear fruit. que não permitia que ele desse fruto. Follow this. If you get it, you'll understand Me something. acompanhe. Se você conseguir entender, você His mother could bear fruit from her womb. entenderá algo. Sua mãe podia dar fruto a partir do seu ventre. The fruit of that womb was John the Baptist, O fruto do ventre era João Batista, filled with the Spirit inside of her. cheio do Espírito Santo dentro dela. But because Jesus had not gone to the cross Mas porque Jesus ainda não havia ido para a cruz and finished bringing the kingdom to the earth, e não havia terminado a obra de trazer o reino para a terra, he could only be born from inside his mother. ele apenas poderia nascer de dentro de sua mãe. He could not be born again like those who are to enter the kingdom of God. Ele não podia nascer de novo como aqueles que nasceriam no reino, By the water and the Spirit. pela água e pelo Espírito. Now the water and the Spirit is this living water that we're talking about in John 4. Agora, a água e o Espírito é esta água viva que falamos, que lemos aqui em João 4. Jesus says, if you know the gift of God that's passing by you, Jesus disse: você conhece o dom de Deus que passa por você, you'll ask for that living water. você pediria, se você conhecesse, você pediria esta água viva. Because it's not until you consume the living water Porque não é até que você beba, consuma esta água viva, that you're able to see the kingdom of God by the Spirit of God. que você pode ver o reino de Deus pelo Espírito de Deus. What we have in churches throughout the world O que temos nas igrejas em todo o mundo is people having gifts of the Spirit, são pessoas recebendo dons do Espírito, calling themselves filled with the Spirit, chamando-se cheios do Espírito, still inside the womb of the world. mas ainda estando dentro do ventre do mundo. They'd have a touch of the Spirit of God, Eles têm um toque do Espírito de Deus, but they haven't been born again. mas ainda não nasceram de novo. Born again means you're able to see the kingdom of God. Nascer de novo quer dizer que você consegue ver o reino de Deus. John couldn't see the kingdom of God. João não podia ver o reino de Deus. He sent his disciples to ask Jesus, are you the one or do we expect another? Ele enviou os seus discípulos para perguntar a Jesus: é você o que temos esperado ou devemos esperar algum outro? You see, there's so much doubt in the churches. Veja, há tanta dúvida nas There's igrejas. so much unbelief throughout the world. Há tanta incredulidade em todo o mundo. Among people who speak in tongues, Até mesmo dentre as pessoas que falam em who call línguas, themselves spirit-filled, que se chamam, que dizem que são cheios do Espírito, but they're locked in the womb of this world. mas ainda estão presos no ventre deste mundo. They haven't seen the kingdom of God. Ainda não viram o reino de Deus. They even prophesy, Até mesmo profetizam, but they haven't seen the kingdom of God. mas ainda não viram o reino de Deus. What does Jesus say in Matthew, the 5th chapter? E o que diz Jesus em Mateus capítulo 5? Look in chapter 7, sorry. Perdão, Mateus capítulo 7, In verse 21. 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Many will say to me in that day, Lord, Lord, we have prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your E name. muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? I will declare to
them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. The greatest definition of lawlessness A maior definição de iniquidade is having a form of godliness but denying the power. é ter uma forma de vida cristã, mas negando o seu poder. And that's what we do every day when we don't walk in the supernatural. E é isso que nós fazemos todos os dias quando não caminhamos no sobrenatural. When we put more trust in physicians than we do in the cross. Quando confiamos mais nos médicos do que na cruz. When we have so much doubt about what the Word of God says. Quando temos tantas dúvidas a respeito do que diz a palavra de Deus. We haven't seen the kingdom of God. Ainda não vimos o reino de Deus. The kingdom of God is a person, not a place. O reino de Deus é uma pessoa e não um lugar. The kingdom of God is Jesus. O reino de Deus é Jesus. And when you see him, E quando você vir a Ele, you're introduced to him. você é apresentado, você entra nele. And then Jesus doesn't say, depart from me, I never knew you, because you were introduced to him. Então, Jesus não te diz mais: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, porque você foi introduzido nele. You see, we're locked in old traditions. Você vê que nós estamos presos em velhas, antigas tradições. We're in the womb of this world, Estamos no ventre deste mundo, trying to bear fruit. tentando dar fruto. You can't bear fruit from the kingdom of this world. Não se pode dar fruto do reino deste mundo. You can do good works, Você pode realizar boas obras, but the fruit does not remain. mas o fruto não permanece. You have to be born again Você precisa nascer de novo by the Spirit and the water. do Espírito e da água. The Spirit of God O Espírito de Deus has to overshadow you tem que te encobrir the same way he did Mary. da mesma maneira como fez com Maria. Because when the Spirit of God hovers over you, Porque quando o Espírito de Deus paira sobre você, something is planted inside your spirit. algo é plantado dentro do seu espírito. That's the seed of God. É a semente de Deus. Look what Matthew 11 says. Veja o que diz em Mateus 11. Mateus 11. For all the prophets in the law prophesied until John. Verse 13. Versículo 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Because the definition of the law and the prophets, it says, Porque a definição de a lei e os profetas diz is do unto others as you would have them do unto you. é fazer aos outros o que você gostaria que fizessem com você. But when John was filled with the Spirit in his mother's womb, Mas quando João foi cheio do Espírito no ventre de his sua mother mãe, prophesied. sua mãe profetizou. She prophesied. Ela profetizou. That started an era. That Isso- started a time period Isso iniciou uma era, um período de tempo that ran out after John was beheaded. que se extinguiu, que terminou após a decapitação de João. The verse above it says, O versículo logo acima diz: from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus e pela força apoderam-se dele. The violent ones are the ones whose minds have been changed to understand the kingdom. Os violentos são aqueles cujas mentes foram transformadas para The compreender o violent reino. ones are the ones that don't miss Jesus when he passes by every day. Os violentos são aqueles que não deixam Jesus passar sem vê-lo quando ele passa todos os dias. The violent ones have no doubt in their lives anymore. Os violentos são aqueles que não têm mais dúvidas em suas vidas. The violent ones are considered out of their mind in the world. Os violentos são considerados loucos pelo mundo. That's a good place. É um bom lugar para se estar.
That's what they asked Jesus when he first started to preach. Foi o que perguntaram a Jesus quando ele começou a pregar. Is this man out of his mind? Será que esse homem está louco? Yeah. Sim, Yeah. sim. He's in the mind of his Father. Ele está na mente do seu Pai, He's out of the mind of this world. fora da mente deste mundo. You see, the kingdom of God is resident inside of the king. Veja bem, o reino de Deus, ele está residente no rei. That's the place É este o lugar where everything is possible. onde tudo é possível. Outside of the womb of this world. Fora do ventre deste mundo. Because that is the Spirit of God. Porque é o Espírito de Deus. How many of you know what I'm talking about here? Quantos sabem do que eu estou falando? John the Baptist was the greatest born of women. João Batista foi o maior nascido de mulher. Greatest prophet ever born of women. O maior profeta nascido de mulher. But when John the Baptist was born, even being filled with the Holy Spirit, Mas quando João Batista nasceu, até mesmo sendo cheio do Espírito, he still didn't know if Jesus was the one. ele ainda não sabia se Jesus era aquele que havia de vir. That's amazing. Isso é incrível, That's amazing. é impressionante. And that's why Jesus says, those who are the least in the kingdom of God E é então que Jesus diz que aqueles que são os menores no reino de are Deus greater than John the Baptist. são maiores do que João Why are Batista. they greater? Por que são maior? Because they've been birthed by the Spirit and the water of the living God. Porque foram gerados e nascidos pelo Espírito e pela água viva. Only when you're birthed by the water and the Spirit of God Apenas quando nascemos da água e do are you Espírito de able Deus, to bear fruit. podemos dar fruto. Just having a couple of words in the Spirit or speaking in tongues Apenas receber algumas palavrinhas no Espírito ou falar em línguas does not birth you into the kingdom of God. não te gera, não te faz nascer no reino de Deus. You might cast out a devil, Talvez você expulse um demônio, you might heal some people, talvez você cure algumas pessoas, but you haven't seen the King mas você ainda não viu o rei and entered his kingdom. e ainda não entrou em seu reino. You see, we have the ability to move and operate inside the kingdom of God. Você vê, nós temos a habilidade de viver, de nos movermos dentro do reino de Deus. Even as a child to begin with. Até mesmo como uma criança, quando nascemos. When a child is born into the kingdom of God, Quando uma criança nasce no reino de Deus, the Lord has established apostles, prophets, teachers, evangelists to train that child o Senhor estabeleceu apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores para treinar esta criança, esse filho de Deus. the same way mothers and fathers take care of their children. Da mesma maneira como mães e pais tomam conta, criam os seus filhos, So when that child can become a son, para que quando aquele filho possa se tornar um filho, aquela criança que ele nem se torna um filho. the apostolic thing to do is to kick that son out of the house. E então a coisa apostólica a se fazer é chutar o filho para que ele saia de casa. Depend on the Holy Spirit from that day forward. Para que eles possam depender do Espírito Santo daquele dia em diante. The role of the fivefold ministry is to train the child to hear the Spirit of God. O papel dos 5 ministérios é treinar aqueles que nascem a ouvir o Espírito de Deus. And to keep that child thirsty for living water. E mantê-los sempre sedentos pela água viva. Because the world is dying for living water. Porque o mundo está morrendo de sede por Not esta more água religion. viva. Não precisam de religião, Living water. mas água viva. Back to John, the 4th chapter. Voltando a João capítulo 4. In verse 13, João 4, 13. Jesus answered the question, Respondeu Jesus a pergunta: